Deixa a gente Eu queria começar. Deputado Lindbergh com a palavra, pela Eu liderança do queria PT. começar dizendo que eu acho engraçado o líder de um partido de oposição vir falar que eles baixaram impostos. Olha, eu quero lembrar que sobre imposto de renda, 4 anos do governo Bolsonaro, a isenção de imposto de renda, a tabela do imposto de renda não foi corrigida pela inflação. Era R$ 1.903. Sabe o que aconteceu, líder da oposição? 10 milhões de brasileiros que não pagavam impostos por essa covardia do governo do Bolsonaro passaram a pagar impostos. Entra o Lula. Sabe o que o Lula faz? Vamos corrigir a tabela do imposto de renda. Primeiro, para R$ 2.600. Agora, para 2 salários mínimos, R$ 3.036. Sabe o que aconteceu? Bolsonaro botou 10 milhões pagando. 10 milhões já saíram. E hoje aqui, nós estamos num dia histórico, porque com a isenção de R$ 5.000, mais 10 milhões de brasileiros vão deixar de pagar imposto de renda. E mais 5 milhões vão ter seu imposto de renda reduzido. Eles gostam de atacar o Lula e o Haddad. Quer saber dos números? O Lula e o ministro Haddad, na história do Brasil, vão entrar na história como aqueles que mais reduziram impostos. A partir de hoje, 87% dos brasileiros contribuintes vão estar isentos de imposto de renda. Mas eu queria ir além. Eu não sei se todos têm noção da noite gloriosa e da importância desse momento para a história do Brasil. Eu quero, presidente Hugo Mota, parabenizar o parlamento brasileiro, parabenizar o relator Raimundo Lira, quero Arthur Lira, quero também parabenizar Rubens Júnior, que foi presidente dessa comissão, parabenizar o ministro Haddad, parabenizar o presidente Lula. Eu diria que hoje é um dia de uma retumbante vitória do povo brasileiro. Eu recorro a um historiador brasileiro cearense, Capistrano de Abel, que diz o seguinte: a mim me interessa o povo brasileiro, capado e recapado, sangrado e ressangrado. É impressionante como esse Brasil tem força, depois de tantos ataques à democracia, depois de tantos ataques ao nosso país. Nós avançamos, Guilherme Boulos. O Brasil está hoje com o menor nível de desemprego da sua história, de toda a sua história, 5,6%. Apesar dos ataques, apesar de um mundo fora da realidade que está na cabeça desse pessoal, nós estamos com 3 meses de deflação dos alimentos. Caiu agora em agosto, 0,8%. Eles que viviam pregando caos, o que é que falam do dólar? Do preço do dólar de 5,32? O que é que falam das bolsas que estão subindo? Senhores, eu quero encerrar minha fala dizendo que o que nós estamos enfrentando é uma mudança verdadeiramente estrutural conduzida pelo governo do presidente Lula. A marca da escravidão nunca abandonou a história do nosso país. A escravidão sempre foi o pilar da desigualdade em nosso país. Os escravos eram tratados como propriedades. Em 1885, Chinaga, na lei dos sexagenários, em que disseram que escravos acima de 60 anos estavam libertos. Pois bem, queriam indenização por parte dos escravos. Sempre foi a história do Brasil.
O Washington Luiz, da República Velha, dizia que a questão social é caso de polícia. Mas não foi só isso. Getúlio Vargas, quando criou a CLT, Getúlio Vargas, quando criou o salário mínimo, eles diziam o que pra gente? O Brasil vai quebrar. Era a capa de todos os jornais brasileiros, mas o Brasil avançou. Quando nós criamos Getúlio Vargas, em 63, o 13º salário era um desastre para o país. Eu digo que o presidente Lula, depois de tudo isso, que o Brasil avançou, enfrentou a ditadura, teve a Constituição de 88, fez todas as políticas de distribuição social. Lula, e eu quero parabenizar a ministra Gleisi, o ministro Fernando Haddad, que insistiu nessa pauta da justiça tributária, porque o que nós estamos fazendo no país é uma mudança verdadeiramente estrutural. E eu fico impressionado quando o líder de um partido de oposição tem coragem de dizer: ah, todo mundo paga muito imposto no país. Isso é mentira. Por isso hoje nós estamos dando um passo. Eu trago para os senhores os números. Os 50% mais pobres de brasileiros, Renildo, pagam 42% dos seus rendimentos de impostos. É tributação sobre o consumo. Os senhores querem saber quanto pagam os 0,1% mais ricos? 4,2%. Agora, o zero, não estou falando de 0,001%, pagam 1,73%. Uma professora da rede primária paga 27,5%. Um gari do Rio de Janeiro, 27,5%. Eu encerro agradecendo esse parlamento no dia de hoje, que está votando com o povo brasileiro, dizendo que a conta aqui é simples. São 15 milhões de brasileiros beneficiados. Sabe quantos vão pagar mais? 141 mil pessoas. 0,06% da população. Senhores, parabéns Lula, parabéns a esse parlamento brasileiro. Ninguém segura esse país. Esse país vai crescer. Esse país vai no caminho certo. Não adianta esse discurso de fora da realidade, de ataque às instituições democráticas brasileiras. Hoje, durmam sabendo, é o dia de uma grande vitória do povo brasileiro. Muito obrigado. Justiça tributária, sem dúvida, é uma das maiores tarefas que a gente tem no nosso país. Um país tão desigual, em que tantos precisam ter praticamente a sua renda corroída com o pagamento de impostos, sobretudo sobre o consumo, mas também sobre a renda. E esse foi um dos principais temas durante as últimas eleições. Aliás, isso era uma das principais propostas do então candidato Lula à presidência da República. E agora nós finalmente estamos conseguindo dar o primeiro passo no sentido de justiça tributária. Um passo fundamental que aponta para um caminho de que nós queremos mais, de que é necessário construir de fato um modelo de justiça tributária no Brasil, que não corroa mais o salário dos mais pobres e da classe média, mas que avance no sentido de taxar os super ricos e os ricos. Nesse sentido, a proposta apresentada dá um passo fundamental, que aliás atinge praticamente 90% da população brasileira, que é isentar do pagamento de imposto de renda aqueles que ganham até R$5 mil, algo que vai atingir até 20 milhões de brasileiros, considerando as mudanças que nós já fizemos no último ano. E também a redução da alíquota até R$ 7.300, algo que pode atingir cerca de 6,5 milhões de brasileiras e de brasileiros. E a proposta de taxar os mais ricos em 10%, aqueles que ganham mais de R$50 mil. 10%. E mesmo assim tem deputado da extrema-direita indo à tribuna para dizer que não tem que ter essa taxação, sendo que há países no mundo, na OCDE, a média de taxação é de 45%, no Japão é de 50%, e vocês não querem admitir 10% de taxação. A gente aqui deveria estar falando em no mínimo 27,5%. Afinal de contas, as faixas inferiores vão seguir pagando exatamente
exatamente esse valor. E essa turma hoje paga 1,5%, deputado Ivan Valente. Tem deputado tendo coragem de vir para a tribuna para dizer que é contrário. A gente só vai construir justiça tributária quando os super ricos pagarem a sua parte, que afinal de contas vem da exploração do trabalho de 99% da população brasileira, que são as trabalhadoras e os trabalhadores. Para terem uma ideia, a renda concentrada pelo 0,1% mais rico é maior do que a renda de 80 milhões de brasileiras e de brasileiros. Por isso, é inadmissível qualquer ameaça de destaque naquilo que diga respeito a taxar em 10% os mais ricos. E nós apresentamos emendas para que esse valor aumente. Afinal de contas, super ricos precisam ser taxados, eles é que precisam pagar a conta de crise e aliviar para a massa de trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. Aqui, ó, eu digo, vai querer ganhar. Não, imagina, se a Ucrânia está defendendo agora. Convido para fazer uso da palavra a favor da matéria, deputado Glauber Braga. Continua aqui em debate o projeto de lei que aumenta a faixa de isenção de imposto de renda para salários até R$5.000 a partir de 2026. A gente vê a maior parte dos deputados dizendo favorável ao texto e uma ou outra posição em relação à compensação que precisa ter. Deputado Glauber Braga. Não tenha ido alguma vez no Maracanã com 150 mil pessoas. Estava perguntando para o professor Tarcísio, ele me disse, atualmente cabe umas 60, 65 mil pessoas no Maracanã. Mas já teve, até na final da Copa de 50, que tinham lá 200 mil pessoas. Imaginemos então um estádio do Maracanã com 144 mil pessoas, deputado Ivan. 144 mil. É o número daqueles que têm altíssimo rendimento, que vão ter que pagar alguma coisa para que 16 milhões de brasileiros tenham a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. É um estado do Maracanã. Quem olha assim pode pensar, poxa, mas então é muita coisa. Não, não é. Porque vão ter outros 111 estádios do Maracanã lotados com 140 mil pessoas, de trabalhadores que não vão pagar o imposto de renda, que vão passar a estar isentos. Então, um com 140 mil vai tirar um pouquinho. E outros 111 estádios vão ser isentos do imposto de renda. A diferença é que aquele um estádio que vai pagar um pouquinho mais, vai continuar no intervalo do jogo, bebendo um vinho do mais caro, vai continuar comendo caviar, vai continuar tendo muito dinheiro no banco. Só que, deputada Duda, eles vão deixar de ter um pouquinho do dinheiro no banco. Agora, os outros 111 estádios com 140 mil pessoas, quem está ali dentro vai poder ter renda para comprar uma água no intervalo do jogo, para comprar o básico, para se alimentar no seu cotidiano. Então a gente está aqui beneficiando com a votação dessa matéria 16 milhões de brasileiros, e um número muito pequeno comparado à quantidade de brasileiros que tem no nosso país vão pagar um pouquinho mais. Ainda é muito pouco, mas é uma necessidade, uma necessidade urgente para quem não pode de maneira alguma continuar a sustentar os privilégios de quem está no topo da pirâmide. Isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 não é um favor, é uma questão de justiça, e esperemos que esse texto possa ser aprovado por esse plenário. Requerimento de encerramento de discussão e encaminhamento. Requer o encerramento da discussão e do encaminhamento do projeto de lei 1087 de 2025, constante da pauta da presente sessão. Para encaminhar o requerimento a favor, doutor Luizinho. Para encaminhar a favor, deputado Guilherme Boulos. Para encaminhar a favor do encerramento da discussão, deputado Lindbergh Farias. Para encaminhar contrário ao encerramento da discussão, deputado Ivan Valente. Deputado Lindbergh vai encaminhar a favor? Deputado Ivan Valente, com a palavra para encaminhar contrário.
Agora, portanto, um requerimento de procedimento, né, que pede que a discussão e o encaminhamento antes desse processo de votação sejam encerrados. O deputado Ivan Valente vai falar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, fui membro da comissão especial do imposto de renda e quero dizer que sou muito a favor do projeto e contra encerrar a discussão agora, só para expor os hipócritas, os cínicos, aqueles que querem votar na isenção até 5 mil para ficar de bem com o povão, mas não querem taxar super ricos. Essa é que é a questão, os amigos deles. Com essa brutal concentração de renda que nós temos no nosso país, olhe, aqueles que simplesmente ganham em média 5,47 milhões de reais, milhões por ano, pagam 5,4% de imposto. Uma professora que ganha 5 mil reais paga 27,5%. Esta proposta é tímida ainda. Essa proposta é um começo. Essa proposta vai falar de progressividade. Essa proposta vai começar a falar de justiça social e fiscal através dos impostos, que nós não conseguimos fazer no imposto sobre o consumo. Isso aqui ainda não é a discussão da renda. Pior, entende? Isso aqui é só uma sinalização para o futuro sobre a progressividade e a justiça social. E é por isso que nós estamos acostumados a que os ricos não paguem impostos, soneguem impostos, e ainda por cima são as pessoas ungidas como geradores de emprego e etc. É por isso que nesse momento nós tínhamos, só para saber, faixas de renda que eram enormes da década de 60, 16 faixas, taxação até 60%, nós já tivemos no Brasil, acabaram com as faixas, entende? São 4 hoje, e 27,5% no máximo. Lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, é 40%, é 50%, é 60%. Ora, isso aqui é um cinismo. Esse é um país iníquo, onde a maioria, 141 mil pessoas, vão pagar imposto. É por isso que eu queria terminar minha fala, presidente, peço a Vossa Excelência que permita. Eu quero falar de um personagem de Chico Anísio. Chama-se Justo Veríssimo. Deputado Ivan, para concluir. Este cidadão tinha um bordão. Eu quero que pobre se exploda. Aqui dentro está cheio de justos veríssimos. Essas figuras são figuras que não pensam nos de baixo, não pensam em justiça social, não pensam em fraternidade, em solidariedade, em construir uma sociedade igualitária. O passo de hoje é uma vitória.